Annyeonghaseyo, Eurobun, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula da Maratona do Hangul, onde nós vamos aprender o temido Pachim. Então, se você tem dúvidas sobre o Pachim, fica até o final aqui na nossa aula que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse tão temido Pachim no coreano. Então, caso você não tenha acompanhado nossas aulas anteriores, a Maratona do Hangul é nosso evento 100% gratuito, onde você pode aprender todo o alfabeto coreano, além de tirar também todas as suas dúvidas sobre a pronúncia no coreano na nossa aula de hoje. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo de divulgação no WhatsApp, o grupo onde a gente compartilha todas as informações, o link para todas as aulas da nossa Maratona do Hangul, entra lá no grupo, acessa o link do nosso site, que eu sempre deixo aqui na descrição do nosso vídeo, ou também lá o link que está disponível na bio do nosso Instagram. Isso porque já nessa sexta-feira, dia 9 de setembro, nós vamos abrir as nossas matrículas para o nosso curso completo de coreano, a Combo Class. Então, se você acompanhou nossa maratona até aqui, você já aprendeu todo o alfabeto coreano, vai aprender hoje o Pachim, mas você ainda vai ter muito mais a aprender nesse seu percurso de aprendizagem do coreano para você conseguir entender todos os seus K-dramas, todas as suas músicas de K-pop favoritas também. Então, na nossa aula 6 da Maratona do Hangul, nós vamos aprender o tão temido Pachim, esse que é uma das principais dúvidas dos estudantes iniciantes no coreano. É muito comum, infelizmente, que muitos estudantes aprendam o alfabeto coreano, mas depois, quando chegam no Pachim, muitos desistem de aprender coreano, acabam parando e nunca mais voltam a estudar. Mas esse eu tenho certeza que não vai ser o seu caso, porque você vai entender exatamente o que é o Pachim e você vai conseguir entender como, na verdade, ele é muito mais simples do que parece. Então vamos ver o que nós vamos aprender aqui na nossa aula 6 da Maratona do Hangul. Então nós vamos começar aqui relembrando alguns assuntos que nós vimos na nossa primeira aula de introdução ao alfabeto coreano, falando um pouco aqui sobre a escrita no coreano. Depois nós vamos ver então exatamente o que é o Pachim e também o Pachim duplo, que não vai ser exatamente o foco aqui da nossa aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele para você já entender exatamente como que funciona tanto o Pachim quanto o Pachim duplo também. E aí, como sempre, a gente vai fechar a nossa aula praticando. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de Pachim que vão ajudar vocês a praticarem e a entenderem melhor também o funcionamento da pronúncia, então, em função aqui do Pachim. Então, em relação à escrita no coreano, nós vimos na nossa primeira aula que o coreano ele tem uma ordem de traços, né? E nós fomos vendo ao longo de todas as nossas aulas como que a gente realizava a escrita de todos os caracteres do Hangul, seguindo aquela ordem de traços aqui padrão. Então, por exemplo, a gente viu que o nosso A, né? Olha só, agora você já entende todos esses caracteres que a gente tem aqui, né? Então, o nosso A, a gente escreve ele de cima para baixo, né? E da esquerda para a direita, com um traço mais curtinho. E o O aqui, por exemplo, é o contrário, né? O traço da esquerda para a direita na horizontal curtinho e o traço de cima aqui para baixo na vertical maior. Então, a gente viu como que a escrita no coreano tem essa ordem de traços que nos ajuda, né? Tanto em relação à própria escrita e à caligrafia, mas ajuda você também a memorizar e entender melhor a parte da escrita no coreano. Então, aqui a gente viu também na nossa primeira aula, e esse é o ponto que é mais importante da gente relembrar, é que a escrita no coreano ela não segue uma ordem linear, ou seja, assim como no português, né, que a gente escreve uma letra do lado da outra, né? A gente vai, na verdade, agrupar as nossas letras, né, os caracteres, em sílabas. E essas sílabas, que a gente vai chamar de chamo, em coreano, né, ela tem essa regrinha, que as sílabas elas vão ter essa regrinha bem importante agora, que vai ajudar vocês a entender melhor a questão do Pachim. Então, quando a gente tem a escrita no coreano para a formação de uma sílaba, a gente sempre segue essa regrinha da consoante mais vogal. Então, a gente sempre escreve uma consoante, depois uma vogal, uma consoante, depois uma vogal. A gente nunca vai escrever direto aqui uma vogal. Sempre vai ter uma consoante antes. Isso porque, assim como a gente viu, né, vocês já viram lá nas consoantes simples,
que quando a gente fosse ter, né, numa palavra ou em uma sílaba, uma vogal isolada, sozinha, quando a gente tem só aquele som da pronúncia, né, daquela vogal, na verdade, na escrita, a gente vai colocar a nossa consoante neutra, né, o nosso ian, que a gente aprendeu lá nas consoantes simples. Então, vocês vão lembrar desse exemplo que eu dei para vocês, né? E olha só, o bom é que agora, de novo, né, vocês já conseguem ler aqui em coreano, então fica mais fácil de vocês entenderem agora. Então, por exemplo, a palavra ai, ai, a gente escreve, né, em coreano aqui com o caractere A, né? Vocês estão vendo aqui retinho apontando para a direita e depois o I. Só que em cada uma das sílabas a gente não coloca só o A ou depois só o I. A gente coloca sempre esse ian, a nossa consoante neutra aqui, que nesse caso não tem nenhum som, mas está acompanhando aqui a escrita da nossa sílaba, né? Então, por isso que a gente chama ela de consoante neutra, seguindo aqui também exatamente essa regrinha aqui, então, da consoante mais vogal. Então, essa regrinha agora vai ser muito importante para você entender o que afinal de contas, é o patim. Então, o que é o patim que muitos estudantes têm tanta dificuldade, têm tanto medo do patim? Né? Por que eu digo que o patim é tão simples? Na verdade, ele é muito fácil. Porque o patim simplesmente é quando a gente tem em uma sílaba no coreano, em um chamo, uma consoante que fica no final da nossa sílaba. Então, em vez da gente ter aquela regrinha da consoante mais vogal, a gente vai ter consoante, vogal e mais uma consoante que vai ficar ali sobrando, muitas vezes, como a gente diz, ela vai ficar sozinha embaixo na posição ali no final da sílaba. Então, o patim é simplesmente isso, é como a gente chama essa consoante que fica nessa posição ali no final, que no caso vai ser embaixo, né, ali da sílaba na escrita no coreano. E por que o patim ele é tão importante? Por que é tão importante vocês estudarem o patim logo depois de já estudarem o alfabeto coreano? Porque o patim ele é tanto importante para a gramática no coreano, principalmente para as partículas que vocês vão aprender depois. A gente vai falar bastante sobre isso no nosso curso completo, né? Já no iniciante a gente fala sobre todas as principais partículas fundamentais, mas também o patim ele vai ser importante para a pronúncia, né? E também para a pronúncia o patim vai ser muito importante. Então, por isso que muitas vezes, quando você aprende o alfabeto, você não entende por que a pronúncia de uma palavra ela é diferente daquilo que você aprendeu. Não é que você aprendeu errado, é que na verdade tem outras regrinhas de pronúncia que são importantes e uma delas é especialmente o patim. Então, vamos ver aqui uma das principais regrinhas de patim. A gente não vai ver todas, não teria como ver todas as regras aqui na nossa aula. Isso a gente vê também com mais profundidade na nossa turma iniciante, no nosso curso completo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a principal regra do patim, que vai ajudar vocês a entender melhor como que funciona essa dinâmica aqui, essa lógica do patim. Então, olhem só aqui comigo essa regrinha. A gente vai ter um grupo bem grande de consoantes, aqui um grupo bem considerável. São 6 consoantes no total, né? O nosso tigat, o xiat, o san, xiat, o tiat, o tiat aspirado, né? E o nosso riat. Todas essas consoantes aqui, elas vão perder o som natural, o som original delas. Qual que é o som original, o som natural delas? É o som de T ou D, o som do S, né? O som do TCH, do DJ, né? O som que a gente viu lá no alfabeto nas nossas aulas anteriores. Então, o que vai acontecer? Elas vão perder esse som natural, esse som original, e vão passar a soar como um T seco. Então não é simplesmente um som de T, ele é um som de T seco. Por que é um som de T seco? Porque não tem nenhuma outra vogal ali acompanhando, então ele fica um som seco só daquela consoante ali sozinha, né?
solta, como a gente chama às vezes, ali na posição em patim, embaixo da sílaba. Então, o que vai acontecer? Olha só, vamos pegar o primeiro exemplo aqui dessa palavrinha aqui, a palavrinha coat. Coat. Olha só como a gente lê essa palavra. A gente escreve ela com o Kyok, né, o nosso K ou G. Ele está no início aqui da palavra, né, uma sílaba só. Então a gente lê ele como K. Aqui a gente tem a vogal O, né? Vocês podem ver aqui na horizontal, apontando para cima. E vejam, olha só, a gente tem mais uma consoante aqui, ó, bem embaixo, no final da sílaba, que é a consoante justamente o nosso xian, o nosso S, né? Mas vejam que ele não tem o som de S agora. A gente vai ler ele como kot. Kot. Olha só, K-O, Ko, e esse som de T seco, kot. Kot. Não é cos, cos, como a gente leria em português. Ele é kot, kot. Esse T seco que fica ali no final. Então ele perdeu o som do S e ficou com esse som aqui de T seco. Mas o que vai acontecer, e essa é a principal regra aqui do patim que vocês precisam entender. Quando essa consoante, né, ela for seguida na próxima sílaba, na nova sílaba que vem na sequência da palavra, ou às vezes pode ser até uma partícula que está ali acompanhando, né, e ela for seguida de uma vogal, esse som natural dela, esse som original, vai tender a voltar ao normal. Então, olha só, aqui, quando está só essa sílaba, essa palavra, a gente lê como kot, kot, com esse som de T seco. Mas agora, colocando essa outra sílaba aqui, esse an, como é que a gente vai ler? A gente vai ler como kosan, kosan, kosan. Então vejam que o som do S, que está aqui no final da sílaba, ele pulou, digamos assim, aqui para o lado. Ó. Ele está ocupando o que seria o espaço aqui do nosso ian, né, da consoante neutra. Então o som do S agora ele volta ao normal. Antes a gente lia como kot, agora a gente está lendo como kosan, kosan. Então essa é a principal regra do patim que vocês precisam prestar atenção. Quando a gente tem uma consoante na posição ali do patim, que é no final da sílaba, normalmente essa consoante ela vai perder aquele som original, ela vai ter uma mudança na sua pronúncia. Mas, normalmente, quando a gente tiver uma vogal na próxima sílaba, esse som vai tender a voltar ao normal, aquela pronúncia natural que vocês aprenderam lá no alfabeto antes. A gente tem várias outras regras do patim, mas todas elas vão seguir essa mesma ideia, essa mesma lógica. Por isso é tão importante vocês entenderem esse ponto. E à medida que vocês conseguem entender essa lógica do patim, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem todo o restante, todas as outras regrinhas também. Então, olha só, o que acontece? Além do patim, a gente tem o que a gente chama de patim duplo, que é uma outra coisa que deixa muitos estudantes com dúvidas. Muitos não têm dúvida no patim, mas quando chega no patim duplo, aí sim fica com bastante dúvida. Mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês de novo como o patim duplo ele é muito simples. Se o patim era simplesmente quando a gente tem aquela consoante no final ali da sílaba, na posição embaixo, o que é o patim duplo? O patim duplo é simplesmente quando a gente tem um chamo, uma sílaba, que tem a presença de dois patim, ou seja, quando tem dois patim, duas consoantes no final da sílaba, a gente vai chamar então de patim duplo. Então, olha só como é simples. O patim duplo é simplesmente quando tem duas consoantes no final ali da sílaba, naquela posição ali embaixo, ali no final da sílaba. E por que o patim duplo também é importante? Porque assim como o patim simples, né, entre aspas, aquele patim que tem uma consoante só, o patim duplo com duas consoantes também vai ser muito importante para a pronúncia, ele vai ter várias mudanças em relação à pronúncia também. Então, olha só o que acontece.
Em relação ao patim duplo, a gente não tem uma regra só, uma regra única, né? A gente tem vários casos de patim duplo, né? São mais ou menos 11 ou 13, se eu não me engano agora, de cabeça eu não vou lembrar, então não vou dar um número errado para vocês. Né? Então a gente tem vários casos, né? Então a gente não tem uma regrinha só. Mas a gente tem uma ideia principal que é a mais importante de vocês lembrarem. Sempre quando a gente tiver um patim duplo, ou seja, duas consoantes no final da sílaba, sempre uma das consoantes ela vai perder o som. E aí o que acontece? A gente vai pronunciar só o som de uma daquelas consoantes, como se fosse o patim simples, né? O patim normal que a gente viu ali antes. Então a gente vai pronunciar como se tivesse só uma consoante ali em patim. Mas aí o que acontece? Assim como antes, quando a gente tiver uma vogal na próxima sílaba, a tendência, a regra geral, é que essas duas consoantes aí sim sejam pronunciadas. A gente vai pronunciar uma delas com aquele som ali em patim e a outra, né, a seguinte, a gente vai pronunciar com o som dela junto com a próxima vogal na próxima sílaba. A gente tem algumas exceções em relação ao patim duplo, mas essa é a regra geral, a ideia principal que é importante vocês lembrarem. Então, olha só, vamos ver o exemplo aqui desse verbo, nesse caso aqui, que é o verbo ler em coreano. Olha só, vocês já vão aprender um verbo em coreano, que é o verbo ikta. 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 Essa aqui é a forma dele, que é a forma que a gente chama da forma do dicionário, a forma que ele não está conjugado. É como se fosse essa forma ler, comer, né, que a gente fala em português. Então vejam que o verbo ikta a gente escreve aqui com o i, né, o ian, só a consoante neutra mais o i, o lian e depois o nosso kiok, né, o LR e depois o nosso KG e esse tá aqui no final que acompanha os verbos e os adjetivos em coreano que estão nessa forma aqui não conjugada. Então, olha só, apesar de ter o lian e o kiok, o som do LR e do KG, olha só como é que a gente está pronunciando. A gente está pronunciando como ikta, ikta. Vejam que a gente está pronunciando só o som aqui do K, do som do K seco aqui em patim. E o som do lian, do LR, ele sumiu, não está aparecendo. A gente fala ikta, ikta, né? Então fica só esse som aqui de K seco e um som mais forte aqui do T em função desse patim aqui que vem antes. Então, nesse caso aqui, a gente está pronunciando só uma consoante, só o nosso K ou G aqui. Nesse caso, como ele está em patim, com esse som de K seco. E o nosso lian, o L ou R, não tem som, não vai aparecer. Por isso fica ikta, ikta. Mas aí o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um verbo. Então a gente vai conjugar esse verbo e, por acaso, vai aparecer aqui uma vogal na nossa conjugação aqui na próxima sílaba. Então, agora, como é que a gente vai fazer a leitura aqui desse verbo? A gente vai ler como irgoyo, irgoyo, que é como se a gente falasse eu leio, você lê, ele lê. Então fica irgoyo, irgoyo. Então vejam que agora a gente está pronunciando tanto o som do nosso L e R quanto o som do nosso KG, que agora passou aqui para o lado e ficou com som de G, porque é como se ele estivesse aqui no meio da palavra, na segunda sílaba. Por isso a gente fala como irgoyo, irgoyo. O nosso LR, quando ele está em patim, aqui o lian, ele tem esse som de L meio enrolado, né? Um LR meio enrolado. E aqui o som do kiok passou para o lado e ficou com som de G. Então fica irgoyo, irgoyo. Então, a gente tem vários casos de patim duplo, né? Para saber qual que vai ser a consoante que perde o som, aí vocês precisam realmente saber todos os casos, cada um desses casos.
Mas se vocês entenderem essa ideia geral, essa regra geral, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem essa pronúncia. Inclusive, porque vocês podem tirar essa dúvida num tradutor, ou vocês podem tirar essa dúvida num dicionário, como o dicionário da Naver, que eu sugiro que vocês utilizem, ou o tradutor da Naver, que é o Papago Naver, que é importante de vocês utilizarem, porque são duas plataformas, né, coreanas, então são melhores para vocês utilizarem. Então, sabendo essa regra geral, vocês vão entender o Patim. Lá na nossa turma iniciante, no nosso curso completo, a gente vê todas as regrinhas, tanto do Patim quanto do Patim duplo. Mas aqui não teria tempo, como a gente vê na nossa aula de hoje. Então, para fechar a nossa aula, vamos ver alguns exemplos aqui, ver se vocês estão craques com a pronúncia do Patim. Como é que vai ficar a pronúncia dessa palavrinha aqui? Vai ficar pack, pack. De novo, com o som do K seco aqui em Patim. Então tem essa mudança, ele fica com o som de K seco. E aí aqui, como é que a gente vai ler depois de colocar esse ir aqui? Vai ficar pegir, pegir. Vejam que, de novo, o som do Kyok, ele pula para o lado e fica com o som de G, porque ele está aqui já no final dessa palavra. Então, aqui a gente tem também a palavrinha ip, ip, com o som de P seco. Então, o nosso P-up, o P ou B, quando ele está em Patim, ele fica com o som de P seco. Mas quando a gente coloca esse I aqui, vai ficar IB, IB. Então, vejam que o som do B, ele pulou aqui para o lado e voltou com o som natural dele quando ele está no final aqui da palavra. E aí, aqui para fechar a nossa última palavrinha, a palavrinha kot, kot. Então vejam que aqui a gente tem o nosso tian aspirado, que está lá naquelas regrinhas, né, na regrinha que a gente viu, que é a regrinha do T seco, né, que a gente viu antes. Então ele fica aqui com o som de kot, kot. E quando a gente coloca esse i aqui, fica koti, koti. Então ele volta com o som lá do CH, do TCH aspirado, lá do tian aspirado. Então fica koti, koti. E aqui no Patim duplo, como é que vai ficar nossos exemplos? Como eu disse para vocês, não tem uma regra só, então a gente precisa saber qual que perde o som e qual das consoantes que fica com o som. No caso aqui do nosso verbo optar, optar, que seria o verbo não ter, não estar, vocês podem ver que quem fica com o som é o nosso P-up, né? A gente fala optar, optar, com o som de P seco. Mas quando, de novo, a gente conjuga como é um verbo, vai ter uma vogal aqui, e aí o som vai ficar opsoyo, opsoyo. Então o som do S, ele volta a aparecer aqui na segunda sílaba. E aí aqui no segundo caso, a gente tem o verbo antar, antar, que é o verbo sentar. Então vejam que aqui a gente pronuncia só o nian, só o nzinho. Então fica antar, antar. E aí a gente vai conjugar ele, vai aparecer esse a aqui, essa vogal, e a gente vai falar anjayo, anjayo. Então a gente vai pronunciar o som do N e agora também o som do tian, aqui com o som de DJ, né, como está aqui no meio da palavra, né, em relação à pronúncia. E aí aqui a gente tem o verbo mantar, mantar. Desculpem, na verdade o adjetivo, mas enfim, não importa para vocês agora. É o adjetivo ter muito, ser muito. Então, mantar, a gente vai ler o som só do nian aqui também. Então vai ficar mantar, mantar. E aí a gente vai conjugar ele, a gente vai ter o nosso a aqui. Mas o que, que vai acontecer? O rian, ele vai ser uma exceção. Ele não vai voltar com o som dele aqui. Então vai ficar manaió, manaió. Como se não tivesse o nosso Rzinho aqui em Patim. Ele acaba sendo uma exceção dentro dessas regrinhas aqui do Patim duplo. Então fica opta, opsoyo, anta, anjayo, manta, manayo. E aqui a gente viu antes, né? Pack,
pegir, ip, ibi, ikot, koti. Então, se você chegou aqui até o final da nossa aula 6, eu espero que tenha tirado, se não todas, pelo menos uma boa parte das suas dúvidas em relação ao temido patim. Então, fica ligado na sequência da nossa maratona do Hangul. A gente vai ter ainda a nossa última aula, nossa aula 7, onde eu vou mostrar para vocês todos os conteúdos, um guia completo com todos os conteúdos que você precisa aprender para continuar estudando e aprendendo coreano depois aqui da nossa maratona. Lembrando que nesse mesmo dia, nesse dia 9 de novembro, sexta-feira, a gente vai já ter aberto, na verdade, no momento da nossa aula, as matrículas para o nosso curso completo de coreano para você continuar aprendendo muito mais do idioma coreano. Então, 감사합니다 e 수고했어요. Muito obrigado por quem chegou até aqui ao final da nossa aula e bom trabalho. Parabéns por estar se esforçando, você está chegando muito longe já no seu aprendizado do coreano. Então, deixe o seu comentário se você gostou da aula, o que você achou, deixe o seu gostei, o seu curtir e se inscreve no nosso canal para acompanhar mais aulas também. 안녕! 안녕!